Vamos aí lá para... Aliás, vamos às ruas. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta, gente. Oi, meu nome é Aline, meu namorado Gustavo está com suspeita de dengue. Ele passou pelo médico agora e ele passou um remédio para baixar a febre. E pediu para ele retornar caso não baixasse. Eu quero saber se tem algum diagnóstico para saber se ele está ou não com dengue. Doutor, aí vamos ajudar o namorado da Aline, doutor. E daí? Oi, Aline. Na realidade, a conduta, né, médica frente a um caso suspeito de dengue é realmente tentar minimizar os sintomas, ou seja, febre, dor. É muito importante uma medida educativa no sentido de orientar o que nós chamamos de sinais de alerta, e aí eu já quero me apropriar desse espaço e dizer quais são os sinais de alerta. Dor na barriga de forte intensidade, vômitos, qualquer manifestação hemorrágica, ou seja, desde um simples sangramento na gengiva até uma hemorragia que possa aparecer na urina, nas fezes. Muita sonolência, sobretudo no caso de crianças. Então, é importante que nesse primeiro atendimento se faça a suspeita, se oriente minimizar os sintomas, se oriente muito a hidratação e os sinais de alerta. Para se confirmar dengue, como no caso do seu namorado, é importante que se colha um exame chamado sorologia, que vai detectar ou tentar detectar os anticorpos contra o vírus da dengue que seu namorado possa ter produzido caso ele tenha tido a infecção. Ok, maravilha. Vamos lá para Itaboraí, Rio de Janeiro. Quem representa a cidade é o Mário Lichieri. Seu Mário, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Ele gostaria de saber se a pessoa que é diabética, ela pode ser mais frágil em relação à dengue. Pergunta do nosso amigo seu Mário, doutor. Olá, Mário. Sim, indivíduos que têm diabetes, assim como outras doenças crônicas, doença cardíaca, doença pulmonar, doença renal, não são mais vulneráveis à infecção, ou seja, a chance de ganhar o vírus frente a uma picada do mosquito infectado acaba sendo a mesma. O que é mais a vulnerabilidade é no caso de uma doença mais grave, ou seja, uma tendência de apresentar complicações associadas à dengue. Então, diabéticos, assim como esses outros grupos que nós mencionamos, são mais vulneráveis a formas graves. Doutora, aqui a Ana Maria Mota, ela mandou um e-mail. Obrigado, Ana Maria, que Deus abençoe. Quem deu trombose e toma Marevan, é perigoso pegar dengue, né? E quais os horários que a dengue ataca? A nossa amiga Ana Maria, doutora. Ana Maria, essa é uma pergunta importantíssima e faz parte de do arsenal de dúvidas e muitas considerações que os médicos fazem frente a um paciente com suspeita de dengue. O Marevan é um medicamento utilizado para evitar a coagulação, ou seja, ele é um anticoagulante. Para indivíduos que têm trombose e algumas outras doenças oclusivas, ele está indicado. Como a dengue é uma doença que causa o risco de hemorragia, se você soma o efeito do anticoagulante, você tem chance de ter uma hemorragia ainda maior. A recomendação de manter ou suspender o Marevan, assim como outros anticoagulantes, por exemplo, o caso do AS para indivíduos que tiveram doença coronariana ou acidente vascular, ela vai ficar muito a critério do médico que faz o segmento pela trombose, pelo derrame ou pela doença coronariana, de decidir se o risco de sangrar é maior ou menor do que o risco de fazer uma nova trombose, um novo AVC ou um novo infarto. Então, esses pacientes eles precisam ser olhados e considerar aquilo que nós chamamos de risco-benefício, de se suspender ou de se manter o Marevan. Tem que ser olhado de uma maneira muito individual. Doutor, aqui, aliás, chegaram duas perguntas da mesma cidade, olha a coincidência aqui, de Matão, São Paulo. Eu vou representar duas aqui, Matão, São Paulo. Um e-mail. Oi, meu nome é Rose e moro em Matão, São Paulo. Estamos com uma epidemia de dengue. Gostaria de saber se passando repelente estou protegida, né? Então, obrigado, Rose. Deus te abençoe, representando a cidade de Matão. E vamos aproveitar aqui a cidade também de Matão, é a Vanessa. Outro tema, mas é de Matão. Qual é a relação da dengue com o fluxo menstrual? Pergunta ela. Pois houve um aumento do sintoma com relação à menstruação e como saber sobre a dengue hemorrágica nesse caso? Então, doutor, repelente e primeiro dengue. A pergunta da Rose, ambas Rose, colegas de Matão, mas a da Rose. Rose, o ideal era que nós
conseguíssemos ali adotar medidas ambientais que minimizassem o risco da picada. Frente a uma epidemia, e como você muitas vezes pode cuidar bem do seu espaço, mas o seu vizinho, o seu colega de trabalho, eventualmente não, o repelente pode sim minimizar o risco da picada pelo Aedes aegypti. Só precisa ficar atento em relação ao seguinte: os repelentes eles têm uma recomendação do ponto de vista de duração do efeito, né? Tem uma questão em relação ao banho, em relação a uma série de questões que podem retirar o repelente de uma maneira precoce ou até a vida útil daquela aplicação ser reduzida. Okay. Então, precisa ficar atento para o tipo de repelente que você utiliza e a recomendação do fabricante. Em relação à pergunta da sua outra colega, que é a Vanessa. O fluxo menstrual, a menstruação é um mecanismo fisiológico que ocorre nas mulheres, né? O sangramento, em cada mulher, ele tem fluxos distintos, mais ou menos intensos. Como a dengue é uma doença que favorece os fenômenos hemorrágicos, né? Eventualmente mulheres, mesmo aquelas que não apresentavam um fluxo tão exuberante, em vigência de uma infecção pelo vírus da dengue, pode sim apresentar um fluxo bastante aumentado. E esse, assim como as outras manifestações hemorrágicas que nós mencionamos, né, pode ser sim um sinal de alerta. Então, mulheres que estejam apresentando um fluxo menstrual maior do que o habitual em vigência de um quadro de dengue, têm que procurar atendimento médico quanto antes. Doutor, o senhor falou daquele, eu posso cuidar do meu território, mas o vizinho não, né? Aqui, olha só, a necessidade, por isso que é um problema coletivo, a solução é coletiva, a prevenção é coletiva, viu? Não basta só, eu tenho que fazer a minha parte, cuidar do meu território, mas também o outro tem que ajudar, também fazer a parte dele. É a Maria Aparecida de Castro, de Cruzeiro, São Paulo, que a gente manda um beijo, dona Maria. Ela fala assim que faz 46 anos que ele mora em Cruzeiro e tem um lote em frente à minha casa que cresce muito mato e muitas pessoas da nossa rua pegaram dengue, inclusive eu, diz ela. Por que isso acontece? Será que é por causa do mato desse terreno? Ela toma complexo B e isso ajuda a fortalecer o organismo. Está parabenizando o programa, pedindo bênção. Deus abençoe, dona Maria. Então, um lote vazio, de repente, o que acontece nesse lote pode ser um grande ninho na frente da casa dela, né, doutor? Dona Maria, esse é um problema não exclusivo do seu município, esse é um problema urbano hoje, da ocupação do espaço e de como se cuida do espaço, né? Hoje a gente tem que embutir um conceito de saúde ambiental também, né? Não é necessariamente pelo mato. Obviamente que sim, há algumas plantas, como bromélias, por exemplo, que retêm água e podem ser um criadouro natural do mosquito. Terrenos baldios geralmente são braquiárias, são matos que não retêm água. Mas se o mau cuidado está a ponto de fazer com que o mato cresça, provavelmente deve haver vários outros resíduos, lixos, recipientes que também são jogados nesse terreno baldio. Então, não é pelo mato em si, mas sobretudo aí pela falta do cuidado. Em relação ao complexo B, essa é uma prática corriqueira, as pessoas tomarem complexo B, mas do ponto de vista de evidência científica, né, a quantidade que você precisaria tomar de complexo B é uma quantidade muito superior ao que um comprimido apresentado. E só lembrar aqui novamente que complexo B é um medicamento e o excesso de medicamento, qualquer um que seja, mesmo as vitaminas, podem trazer problemas sérios à saúde. Tem efeitos colaterais. Esse é o Vida e Saúde, trazendo formação e informação para você. Hoje o assunto é sobre dengue. Nós vamos chamar mais um intervalo na sequência. Temos muitos e-mails, temos perguntas, mas dá tempo ainda. Claro, eu tenho certeza disso. Dá tempo para responder a sua pergunta, além, claro, do seu pedido de oração. Não sai daí, o Vida e Saúde é seu e volta já para você. Vasilha de água de cão e gato, né? Não basta você só trocar a água. Uma vez por semana eu tenho que usar água, sabão e escovar essa vasilha por quê? O mosquito ele vai se reproduzir nessa vasilha de água, então os ovos se acumulam na borda, eu vou ter que retirar esses ovos. Uma vez por semana é suficiente eu lavar com água e sabão essa vasilha de água.